Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 26 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Bem conhecemos essa forte frase de Jesus, que não quer de forma alguma menosprezar a sua mãe, mas só explicar a força da palavra. A palavra tem a capacidade de tornar-nos familiares de Jesus, parentes de sangue com Ele, desde que a coloquemos em prática com todas as nossas forças. Maria é o ser humano que mais pôs em prática a palavra. A palavra se fez carne dela, dentro dela, desde a concepção de Jesus. Ela é a mãe de Jesus em todos os sentidos. A palavra é o caminho mestre para realizar a vontade de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde os tempos antigos existe a consciência clara no coração dos fiéis que tudo teve origem da palavra. O céu e a terra foram criados por uma palavra. Seja a luz, seja o firmamento, seja o mar, seja a terra firme, sejam os animais. No Novo Testamento, esta consciência é ainda mais clara. O Verbo, Deus, Verbo eterno, o Filho, Palavra eterna, se fez carne no seio de Maria. A palavra de Deus não é uma palavra à toa, não é um simples som, mas cria o que significa. A palavra é capaz de criar o universo fora de nós e dentro de nós, diz o nosso Papa Francisco. O Evangelho é palavra de vida, não oprime as pessoas. Ao contrário, liberta quantos são escravos de tantos maus espíritos deste mundo. O espírito da vaidade, o apego ao dinheiro, o orgulho, a sensualidade. O Evangelho muda o coração, muda a vida, transforma as inclinações ao mal em propósitos de bem. O Evangelho é capaz de mudar as pessoas. Portanto, é tarefa dos cristãos difundir por toda parte a força redentora, tornando-se missionários e arautos da palavra de Deus. A nova doutrina ensinada com autoridade por Jesus é aquela que a Igreja leva no mundo, junto com os sinais eficazes da sua presença, o ensinamento com autoridade e a ação libertadora do Filho de Deus tornam-se as palavras de salvação e os gestos de amor da Igreja missionária. Lembrem-se sempre que o Evangelho tem a força de mudar a vida. Não se esqueçam disso. Essa é a boa nova, que nos transforma somente quando nós nos deixamos transformar por ela. Eis porque sempre peço que vocês tenham um contato cotidiano com o Evangelho, que o leiam todos os dias, um trecho, uma passagem, que o meditem e também o levem com vocês, para onde forem,
no bolso, na bolsa. Isso é para se alimentarem todos os dias com esta fonte inexaurível de salvação. Não se esqueçam, leiam um trecho do Evangelho todos os dias. É a força que nos muda, que nos transforma, muda a vida, muda o coração. Irmãos, o nosso método do diário espiritual todos os dias é uma aplicação do que o Papa fala. Depois, Papa Francisco assim continua. Invoquemos a materna intercessão da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra e a gerou para o mundo, para todos os homens. Que ela nos ensine a sermos ouvintes assíduos e anunciadores do Evangelho de Jesus. E de uma forma simples e prática, em outra ocasião, assim ele continua. Durante os 40 dias da Quaresma, como cristãos, somos convidados a seguir os passos de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o maligno, com a força da palavra de Deus. Não com a nossa palavra, não serve, mas a palavra de Deus. Ela tem a força para derrotar Satanás. Por esta razão, é necessário familiarizar-se com a Bíblia, lê-la frequentemente, meditá-la, assimilá-la. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é sempre atual e eficaz. Alguém disse: o que aconteceria se tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular? Se a levássemos sempre conosco, ou pelo menos o pequeno evangelho de bolso, o que aconteceria? Se voltássemos atrás quando o esquecemos, você se esquece do celular? Oh, não! Não o tenho, volto atrás para o procurar. Se a abríssemos várias vezes por dia, se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia, como lemos as mensagens do celular, o que aconteceria? Obviamente, a comparação é paradoxal, mas faz refletir. Com efeito, se tivéssemos sempre a palavra de Deus no coração, nenhuma tentação poderia afastar-nos de Deus, e nenhum obstáculo nos poderia fazer desviar do caminho do bem. Saberíamos vencer as insinuações cotidianas do mal que está em nós e fora de nós. Seríamos mais capazes de levar uma vida ressuscitada segundo o Espírito, acolhendo e amando os nossos irmãos, especialmente os mais débeis e necessitados, e também os nossos inimigos. Irmãos, que seja um evangelho de bolso ou um aplicativo da Bíblia Sagrada ou outra coisa, o importante é ter essa amizade com a palavra. O nosso propósito de hoje pode ser o de ler um trecho bíblico toda vez que temos um tempo livre na nossa jornada. Lê-lo com uma caneta na mão, sublinhando bem, por exemplo, tudo que se refere a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Pode ser com a caneta vermelha. E tudo que se refere a nós homens pode ser com a caneta azul. E depois anotar no cabeçalho da página que você está lendo aquela frase que mais te atinge da página que você leu. Vamos, portanto, agora ler novamente o Evangelho que Deus nos doa para viver bem este nosso dia. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Vamos parar um pouco e escrever as frases ou os conceitos da meditação que mais nos tocaram.
Vamos escolher agora um propósito que nos ajude a aprumar o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Revestidos da palavra. Paz e alegria a todos. Pela palavra tudo foi feito. Paz e alegria a todos.